Salve Maria. Irmãos, tantas vezes nós somos tentados a achar que é pela força do nosso braço, que é pela nossa inteligência, que é pelo nosso esforço, que nós conquistaremos o céu. Tudo isso é válido, a nossa inteligência, o nosso esforço, a nossa cooperação. Deus quer contar conosco. Deus quer contar, sim, com a nossa colaboração diária. Nós precisamos lutar, sim. Mas hoje o Senhor, Ele quer nos convencer que é a graça dEle, é a primazia da sua graça, que nos levará a mergulhar em águas mais profundas. Águas mais profundas é uma vida mais íntima com Deus, uma vida mais próxima com aquele que é o sentido da nossa vida. É o sentido porque Ele é a razão do nosso existir. Ele nos criou por amor. Vai falar Santo Agostinho que aquele que nos criou sem precisar da nossa cooperação não nos salvará sem a nossa colaboração. E nós precisamos colaborar, irmãos, porque muitas vezes nós esquecemos também que o grande meio de nós deixarmos que a santidade, que a vida interior cresça, é deixar que Deus faça como Ele quer. É preciso fazer a nossa parte, sim. É preciso jejuar, é preciso se ajoelhar diante do Senhor, é preciso gastar tempo, mas é preciso, sobretudo, a humildade na oração. Quantas vezes a nossa oração é uma oração orgulhosa, tagarela. Nós falamos na oração. E claro que nós podemos falar. Nós somos livres diante do Senhor, na sua presença, para louvar, para orarmos em línguas, para intercedermos, para cantarmos, para estarmos na sua presença como filhos que confiam, que não têm medo de rezar, que não têm medo de falar o que está no coração, porém filhos que reconhecem que o seu Pai é o grande autor da obra de santificação. Irmãos, a Trindade Santa habita em nós. Isso se chama inabitação divina. Deus habita em nós. Que alegria! Deus habita em nós. Isso parece às vezes uma notícia que nós já sabemos, que nós já conhecemos de cor e salteado, como nós falamos no Ceará. Mas não. É algo que nós devemos nos lembrarmos todo dia. Santa Teresa de Ávila, ela se admirou quando ela tomou por conta de si: a Trindade habita em mim. Os grandes santos se abismaram, se assustaram de alegria com tão grande presença. Quantas vezes, irmãos, nós esquecemos de pela manhã adorar essa presença de Deus que está em nós. Adorar essa presença também durante o nosso dia, no nosso trabalho, no nosso estudo, nos nossos trabalhos apostólicos, na nossa vida de oração. Quantas vezes nós esquecemos de entrar nesse quarto, o quarto da intimidade, o quarto onde a glória de Deus se manifesta, o quarto onde nós encontramos a força para vencer os pecados, para dizer não à mentira, para dizer não aos pecados contra a castidade, para dizer não contra qualquer pecado. O pecado só nos atrai, só tem força contra nós quando a nossa paixão, quando o nosso amor por Deus, ele não é exercitado. Então ele não cresce, ele não vai se expandindo, ele não se intensifica em nós, nem se expande para os outros. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso pecado, com o nosso dinheiro, com o nosso conforto, com os nossos familiares. Isso tudo pode ser até lícito e justo, essa medida de uma sadia preocupação em relação a essas coisas. Porém, muitas vezes, o inimigo, a carne, o mundo vão nos seduzindo e nós colocamos no altar essas coisas. Nós colocamos no altar e começamos a adorar essas coisas e vamos excluindo Deus da nossa vida. Lembro aqui de uma vez que São Jerônimo, ao rezar, o Senhor Jesus pede que São Jerônimo dê algo a ele. Senhor, mas eu já te dei minha inteligência, já te dei o meu tempo, eu já te dei tudo. A Bíblia Vulgata traduzida, eu te dei tudo, Senhor. E o Senhor fala para ele: falta algo. E o que era esse algo? E ele fala, Jesus fala para ele: os teus pecados. Tu não me entregaste os teus pecados. Irmãos, nós não podemos reter nada para nós. Muitas vezes nós não vencemos os nossos pecados
Porque, como eu falava no início dessa live, nós queremos vencer com o nosso mero esforço. Nós somos pelagianos, nós somos muitas vezes orgulhosos ao ponto de esquecer que tudo é pela graça. Tudo é pela graça, não é mérito de um mero esforço nosso, não. Repito, isso é necessário cooperar, mas aquele que opera por excelência, aquele que trabalha, aquele que faz, é o nosso Deus verdadeiro, e Ele está interessado em te levar para o céu. Lá em João 14 fala que o Senhor foi preparar uma morada, e Ele fala, não perturbeis os vossos corações. Por isso eu quero falar para ti que está ouvindo essa live, não perturba o teu coração hoje com as tuas dívidas, procura pagar sim, porque é justo querer pagar as dívidas, mas não é justo que você perca a confiança na providência divina, não é justo que você se desespere, não é justo que você se entregue à tristeza, ao medo, ao desânimo, não, Deus não quer isso, Deus quer te dar uma vida nova, é preciso hoje ânimo, o Senhor quer nos dar uma vida interior, o Senhor quer nos fazer um com Ele, como Ele reza na oração sacerdotal, Pai, que eles sejam um, como tu e eu somos um, lá em João capítulo 17, onde tem a grande e bela oração sacerdotal. Mas como eu falava, é preciso, irmãos, humildade para saber que quantas nós cairmos, o Senhor irá estar pronto para nos receber. Nós iremos nos levantar. Como fala uma grande frase tão bela, santo não é aquele que nunca cai, mas aquele que ao cair, ele levanta. Ele sempre vai levantando, ele é um guerreiro. Ele não é cúmplice do seu pecado. Ele não é acostumado. Ele não é conformado com o seu pecado. Mas ele é guerreiro. Ele luta. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, a gente deve, de fato, mais do que deixar de pecar. É preciso começar a amar, a se gastar, a dar tudo sem reservas. Então que Deus te abençoe neste dia, que nós possamos crescer na vida de santidade, contando com os santos, olhando para esses grandes luzeiros que são os santos. Eu lembro aqui uma vez, Santo Tomás foi perguntado por Jesus, o que Santo Tomás queria, né? Ele falou, Senhor, somente tu, somente a ti, eu quero somente a ti. Que esse seja o nosso desejo, como fala Santa Teresa de Ávila, também Santa Clara de Assis, só Deus é e basta, só Deus é e basta. É o que São Paulo ouviu de Jesus, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Que neste dia hoje, irmão, essa palavra não seja apenas uma palavra de pequeno ânimo, mas seja uma palavra de decisão na tua vida. Como fala Santa Teresa, da determinada determinação, ou seja, uma vontade forte, fortalecida pela graça. Não apenas um desejozinho, um entusiasmozinho, não. É um entusiasmo que quer dizer em dentro, Theos Deus, guiasmo esse movimento. Deus que vai nos movimentando, nos movendo para evangelizar, para rezar, para gastarmos a vida, para perdoarmos, para não perdermos tempo com o nosso pecado, com o nosso ódio, com as nossas angústias. É o Senhor, Ele, que é o Rei das nossas vidas. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Sorria, porque o nosso sorriso não depende do nosso bolso cheio. O nosso sorriso não depende de um bom emprego. Não depende de estabilidades. Depende de estarmos inteiramente lançados nos braços do Pai. Um grande abraço e que a Virgem Maria, aquela que é a Rainha dos Céus, aquela que se colocou como a escrava do Senhor, aquela, como diz São Bernardo de Claraval, é a onipotência suplicante, ela possa interceder por ti e ela possa te reencontrar e levar para aquele que é o autor de tudo, dos bens, da vida, aquele que é o nosso tudo, o nosso amado Jesus. Um abraço, Deus abençoe.